Boa tarde, hoje é 19/9 e temos aqui mais um F5, mais inovação no ar. E hoje falando um tema que é um tema que está em borbulhas, né? É como e trouxemos uma pessoa muito especializada para falar sobre isso. O tema hoje é criptoativos, blockchain e como isso está mudando o mercado financeiro. Para isso nós trouxemos aqui a Emília Campos, né, que é uma advogada, sócia da Malgueiro Campos Advogados, e também diretora de compliance da Atlas, né? Emília. Emília, primeiro conta um pouquinho para a gente a tua trajetória, como é que você entrou nesse mercado aí de criptomoedas, né? Você é uma advogada, como é que você chegou nisso e como é que você viu essa mudança aí que está acontecendo? Oi, boa tarde, obrigada por participar, estou adorando estar aqui. Sempre me perguntam, né, como é que eu comecei nessa área, e eu sempre conto a história daquele cliente lá atrás, que há 2 anos atrás, mais ou menos, apareceu no escritório dizendo que queria montar um fundo de investimento em Bitcoin. E foi assim que eu comecei. Então, comecei a estudar o assunto por conta desse fundo de investimento, e olha que coincidência, né? Hoje a gente tem aí um ofício da CVM falando exatamente sobre fundo de investimento em criptomoedas. Foi assim que eu comecei, e hoje, 2 anos depois, mais ou menos, a gente tem um ofício da CVM tratando desse assunto. Comecei a estudar o assunto por conta disso, do fundo de investimento, e adorei, me apaixonei pelo assunto. Basicamente, hoje, 80%, 90% da minha atuação profissional dentro do direito é focada nesse assunto, em criptomoedas, criptoativos e blockchain. Emília, até onde a gente pode separar um pouco as coisas, as criptomoedas e o blockchain? Tem iniciativas relevantes e distintas entre uma coisa e outra? A gente usando blockchain não pelo mercado financeiro e gente apostando na criptomoeda? Olha, eu vou te dizer que, assim, a demanda que eu tenho no escritório, basicamente, é quase que totalmente focada em criptomoedas, envolvendo blockchain. Eu não tenho demandas significativas para aplicação de blockchain em outros segmentos. Tenho uma demanda que eu posso dizer para aplicação de blockchain em outro segmento. Já atendi também o pessoal da Paraty Vídeos, que é uma utilização de blockchain não especificamente para criptomoedas, mas, em geral, 99% da demanda que a gente tem é para utilização com criptoativos, especificamente com criptomoedas. Eu acredito bastante em blockchain para outras utilizações, mas eu acho que ainda não está sendo explorado como pode ser. Eu acho que as aplicações têm sido bastante focadas ainda em criptomoedas, no mercado financeiro, na transação de valores especificamente. Deixa eu entrar um pouquinho, você já deu uma entrada, mas eu queria que você explorasse um pouco mais esses 2 temas que saíram ontem e hoje, uma conjuntura, aquela coisa bem quente, né? Ontem você teve alguma coisa em relação ao CAD, e hoje teve esse ofício da CVM. Conta um pouquinho para a gente o que é e o que isso vai mudar aí o mercado, na sua opinião. Bom, falando um pouquinho sobre o ofício da CVM, é um ofício, a CVM já tinha se manifestado no finalzinho do ano passado a respeito de fundos de investimento, né, em criptomoedas. Existia aí uma inclinação da CVM em não permitir fundos de investimento em criptomoedas, que vinha desde o ano passado, e já tinha uma manifestação da CVM muito antiga, lá de 2012, analisando uma tentativa de criação de um fundo de investimento em criptomoedas, e isso foi totalmente proibido. Na época, era uma tentativa de se criar um fundo de investimento em cripto, e isso não foi permitido. E aí, agora, no final do ano passado, a CVM se manifestou a respeito desse assunto, dizendo que isso ainda não estava permitido, mas já existia a intenção da CVM de alguma forma começar a liberar esse movimento, mas não especificamente para fundos comprarem cripto, mas sim fundos investirem em fundos de investimento que investem em cripto lá no exterior. Quando eu comecei a estudar esse assunto,
de fundo de investimento especificamente, lá no começo do ano passado, uma das hipóteses que eu imaginava era exatamente essa que a CVM conseguiu liberar agora, ou seja, investir em fundos de investimento no exterior que onde já tivesse um mercado mais organizado. Existem países que permitem e que fazem a regulamentação das exchanges de criptomoedas. Nesses países onde as exchanges são regulamentadas, eu conseguia antever uma possibilidade maior da gente conseguir operar com fundos de investimento. Por quê? Porque o grande problema era a gente não ter um ente que, de alguma forma, fosse regulado pelo órgão local. E isso seria uma exigência, né, da nossa regulação aqui no Brasil, de fundos, para um fundo de investimento poder investir num fundo de investimento fora. Que o órgão lá fora, né, de regulamentação, estivesse dentro desse projeto. E agora, esse ofício da CVM, ele mexe exatamente nessa questão, e ele faz exatamente esse contraponto, ou seja, ele exige aí que as exchanges de criptomoedas lá fora sejam regulamentadas pelo órgão regulamentador local. E eu estudando esse assunto, eu antevia, lá no ano passado, que essa seria uma possibilidade, e agora a CVM abriu exatamente para essa possibilidade, derivativos e fundos de investimento que investem em cripto, mas onde as exchanges de cripto sejam, de alguma forma, regulamentadas. Isso abre espaço para Estados Unidos, Japão, né, Nova York, né, nos Estados Unidos, você tem exchanges que são regulamentadas, né, no Japão também. Então, eu acho que isso abre aí algumas possibilidades para a criação de fundos aqui no Brasil e mostra aí uma inclinação para negócios, né, e fundos mais organizados começarem a atuar nesse segmento. Eu acho que é bacana, a gente vai ter outros players atuando também em cripto, eu acho que aumenta o espectro de investidores e é bacana para o segmento, ele está efetivamente se profissionalizando e a CVM está aí tentando abarcar essa nova tecnologia, eu acho um movimento super favorável. Isso falando de CVM, foi hoje, né? E ontem a gente teve também a aceitação por parte do CAD de uma representação que a Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain entrou, a gente fez esse movimento há uns 3 meses atrás, a gente apresentou uma representação em favor dos associados da BCB contra os bancos, por conta desse fechamento indiscriminado das contas, das contas bancárias das empresas que operam no segmento de criptomoeda, e o CAD analisou essa representação e entendeu que sim, que existem motivos para se instaurar um inquérito administrativo e se investigar uma eventual conduta anticompetitiva nesse fechamento indiscriminado das contas das empresas. Eu acho que isso também é um bom sinal e tende aí a encaminhar essa discussão para uma análise bem mais profissional e sobre o aspecto da concorrência mesmo, para o nosso mercado poder estar aí mais organizado, porque sem conta corrente realmente fica muito difícil operar. Então, são 2 sinais, bons sinais aí, que mostram que o nosso segmento realmente está ganhando espaço e está se organizando de uma forma bem profissional. Eu acho que são 2 iniciativas e 2 movimentos extremamente significativos e importantes para o nosso mercado. Emília, ainda sobre a questão da CVM, não é que ela tenha decidido ou regulamentado os criptoativos no Brasil. Um fundo ainda não pode comprar criptoativo diretamente, mas o que ela permitiu é que um fundo compre cotas de um outro fundo de investimento, que seria um valor mobiliário, e este outro fundo invista em criptoativos. Está certo a minha interpretação? Exatamente. Ela não regulou criptoativos, ou seja, a CVM continua mantendo aquele entendimento de que criptoativos não são considerados ativos mobiliários ou ativos financeiros, isso não muda, ela simplesmente está permitindo que os fundos aqui no Brasil possam investir
em fundos no exterior que invistam em criptomoedas, desde que isso aconteça em países onde as exchanges de criptomoedas sejam regulamentadas pelo órgão regulamentador local. Então, tem um escopo afunilado aí de atuação, mas já é um bom início. Mas não é qualquer fundo indiscriminado, né? E o investidor precisa ser qualificado, o investidor desses fundos aqui no Brasil? Eu não entrei no detalhe, eu não consegui analisar ainda com detalhe o ofício, confesso que hoje, por conta desse monte de novidades e outros assuntos, eu não entrei em detalhes, mas eu imagino que sim, faz todo sentido que seja, mas eu não consegui entrar nesse detalhe ainda, então não posso te dar certeza disso. Eu acho que faz sentido que seja, né, Gustavo? Não, e até pela própria regulamentação de fundo, né? Como esse fundo vai ser um fundo que vai investir no exterior, eu acho que ele já tem demanda de ser um qualificado aqui dentro. Sim, né? Exatamente. Mas eu não consegui analisar direitinho as referências que faz, a qual circular, né? Mas para mim faz todo sentido que seja. Certamente a redação da Infomoney também está cobrindo isso e a gente vê em mais detalhes. Um fundo multimercado poderia já fazer essa alocação, ou tem que ser algum fundo específico? Provavelmente um fundo multimercado que tenha autorização para investir em ativos no exterior já deve estar autorizado a isso. Sim, me parece que sim. É um grande avanço, né? Para você que está assistindo e tem vontade de investir em criptomoeda, vai poder fazer isso com toda a estrutura de um fundo, com toda a segurança de um fundo de investimento e deixando a gestão para um profissional. Exatamente, isso vai profissionalizar bastante o mercado, né? Deixa eu até aproveitar esse gancho teu, Arthur, que você fala do mundo regulado, né? Uma das grandes preocupações que se tem em compra de criptomoedas ou criptoativos, Emília, é a parte do lavagem de dinheiro, know your customer, todo esse negócio. Como é que você vê isso aí, essa parte de know your customer e a prevenção à lavagem de dinheiro interagindo com esse mundo cripto atualmente? Eu acho que assim, principalmente quando a gente fala desse borderline, né, entre fiat e cripto, né, quando a gente está no mundo fiat para entrar no mundo cripto, eu realmente não vejo como a gente fugir de uma política de compliance, né? Por mais que eu goste muito da questão da privacidade das transações, quando você está totalmente já dentro do mundo cripto, eu acho que isso é extremamente importante e esse princípio das criptomoedas, da criação das criptomoedas em preservar a privacidade das transações, para mim, é fundamental e é muito importante, mas eu acho que quando você está na fronteira, né, entre fiat e cripto, não tem como a gente fugir de regras de compliance e evitar a lavagem de dinheiro e conhecer o cliente para poder evitar esse tipo de prática. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma preocupado com esses pontos, mas tem que fazer isso de uma forma que seja compatível com o atual estágio das empresas que estão nesse segmento. As empresas desse segmento são startups, são empresas novas no mercado, não são empresas do setor financeiro, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Se a gente criar um panorama hoje de compliance para essas empresas igual ao do mercado financeiro, que está há mais de 100 anos, né, aí quase que no monopólio das transações financeiras, a gente pode inviabilizar o segmento. Então, eu acho que isso tudo tem que ser muito bem pensado para que você crie regras que protejam contra esse tipo de prática ilícita, mas que também não equipare startups a bancos que estão há 100 anos no mercado e que têm condição de aplicar regras muito mais robustas do que startups têm condições de aplicar. Então, eu acho que a gente não pode inviabilizar um segmento, mas também não deixar a situação frouxa de tal forma que se permita prática de atos ilícitos. Eu acho que isso tudo tem que ser muito pensado, muito discutido, para não se inviabilizar um segmento, mas, por outro lado, não se permitir a prática de lavagem de dinheiro. Então, é um assunto extremamente importante, delicado, e que tem que ser construído, basicamente, com todas as empresas do setor.
Eu assumi essa área dentro do Atlas, né, que é um cliente, que já era um cliente meu de jurídico há muito tempo, desde já mais de um ano, e eu venho acompanhando o crescimento desse cliente há bastante tempo, e a gente percebeu o quanto seria importante ter uma área de compliance dentro da empresa, e por isso que eu acabei aceitando o desafio, esse desafio de criar essa área de compliance dentro da empresa. Então, eu estou me dividindo entre o escritório e a área de compliance dentro da empresa. A gente entende muito a importância disso dentro desse segmento, mas também a importância de criar um panorama e um panorama mesmo de compliance que seja compatível com um segmento novo do mercado e que é composto por empresas que são jovens e estão ainda se posicionando nesse mercado. Se a gente criar um arcabouço de compliance que seja igual ao que os bancos conseguem cumprir, realmente isso pode inviabilizar todo o segmento. Então, a gente tem que ir com calma e adequando ao que as empresas têm condições de cumprir de forma a não inviabilizar o segmento. Mesmo porque esse arcabouço que você falou dos bancos não foi criado de um dia para a noite, né? Ele tem uma história que ele foi se aperfeiçoando com o tempo, um pouco do que você está falando, tem que começar e ir se aperfeiçoando, né? Exatamente, né? São anos aí, né, aperfeiçoando isso, e ainda tem problemas, né? E ainda, de vez em quando, acha alguns problemas, exatamente. Exatamente. Queria aproveitar um pouco, Emília, você já comentou alguma coisa até de Japão, de Estados Unidos, tal. Como é que você acha que o Brasil está nessa parte de regulamentação, Know Your Customer, toda essa parte ligada a criptomoedas em relação ao mundo? Eu acho que, assim, em termos de regulamentação, eu acho que a gente precisa de algumas coisas, mas eu acho que a gente precisa de algumas coisas, principalmente para fomentar essa parte da economia, né? Eu acho que tem algumas coisas que podem ajudar muito. Eu acho que a gente precisa de KNAI específico, né, para esses novos negócios que surgiram em volta da criptoeconomia. Uma das coisas que os bancos falam, que é o motivo pelo qual eles fecham as contas das empresas de criptomoeda, é porque não tem um KNAI específico. Então, a gente precisa de regulamentação? Precisa. Aonde? A gente precisa de KNAIs específicos, a gente precisa da possibilidade das exchanges, por exemplo, terem uma conta corrente em banco que seja para transitar recursos de terceiros e que não sejam passíveis, por exemplo, de uma penhora. Isso é uma questão importante, porque hoje, da forma como a situação está organizada, as exchanges não têm direito de ter uma conta bancária que seja não passível de penhora por uma ação trabalhista, por exemplo, e isso deixa as empresas numa situação de fragilidade em relação a recursos dos clientes, porque por questão de uma mera ação trabalhista, elas podem ter recursos de terceiros penhorados, né, de uma hora para outra, o que não é saudável para o mercado. Então, assim, eu acho que tem várias coisas que podem ser regulamentadas de forma a beneficiar esse mercado e fazer com que esse ecossistema cresça de forma sustentável, aumentando essa economia, gerando mais empregos, gerando mais negócios. Então, quando a gente fala em precisa de regulamentação, isso não significa cercear essa economia. Pelo contrário, significa fazer com que ela possa crescer de forma sustentável. A gente precisa de algumas questões em relação à tributação, porque hoje, da forma como está a tributação, quando você usa criptomoeda como meio de pagamento, em tese, você tem que pagar tanto o imposto pelo ganho de capital, quanto os impostos que são devidos pela própria operação de compra e venda. Isso é extremamente prejudicial ao fomento da utilização de criptomoeda como meio de pagamento. Isso faz com que as pessoas queiram ficar só guardando, só no hold de criptomoeda. E eu acredito muito que a gente tem que estimular criptomoeda como meio de pagamento, pagar as coisas com cripto, né? Então, eu acho que a gente precisaria, sim, melhorar a questão da tributação, né? Usou como reserva de valor, quando você vende, você tem ganho de capital, paga imposto como ganho de capital. Mas se você está usando no dia a dia como meio de pagamento,
Para mim, não tem nenhum sentido você ter agregado ali também o imposto pelo ganho de capital. Vários países já não tributam essa operação pelo ganho de capital. O Brasil ainda tributa. Então, assim, a gente está um pouco atrasado na questão da regulamentação em relação a situações que poderiam fomentar a criptoeconomia. É esse o meu entendimento. Eu acho que a gente poderia já estar avançando nesse aspecto. Eu acho que nada vai evoluir esse ano, infelizmente, por conta da eleição. Eu acho que tudo vai ficar para o próximo ano, mas eu gostaria de ver esses assuntos, principalmente, que formam uma agenda positiva em termos de regulamentação. Eu gostaria de ver isso avançando um pouco mais. Eu acho interessante, Emília, quando você vai a esse nível de detalhe, se o meio de pagamento é tributado ou não, é o quanto a discussão já avançou, né? Do que se é só uma moda ou não, olha, a coisa está aí e não tem como fugir, a gente precisa regulamentar. A gente já está com o tempo praticamente no fim, mas eu queria que você falasse do seu livro, para quem quiser entender melhor de tudo isso que você está pontuando também. Então, eu até falo sobre isso no livro, está aqui, Criptomoedas e Blockchain, no Direito no Mundo Digital. Uma das coisas que eu menciono no livro é exatamente esse caráter meio híbrido, né, de criptomoedas, e que não adianta a gente querer encaixar, né, essas novas tecnologias naqueles modelos que a gente tem, principalmente nesses modelos jurídicos que a gente tem hoje. Criptoativos, em geral, para mim, tem uma natureza muito híbrida. Tudo depende da forma como você vai utilizar. E eu acho que isso vai exigir dos juristas um exercício muito grande de adaptação. Então, criptoativo, você tem que analisar pelo uso, pelo fim. Usou como meio de pagamento, dá o tratamento jurídico totalmente diferente do que quando você usa como investimento. E o objetivo do livro é trazer esse novo olhar. Não tem nenhuma grande verdade no livro, porque eu acho que, em termos de coisas tão novas, né, não dá para trazer nenhuma grande verdade. O que eu quis trazer foram vários aspectos para a gente pensar sobre isso. Ele não é um livro para advogados, especificamente, ele é um livro para todo mundo que gosta desse assunto e que quer pensar sobre os aspectos jurídicos. Então, ele é um livro jurídico para não advogados. Mas para a gente refletir um pouco sobre o que as novas tecnologias estão mudando os aspectos jurídicos que a gente conhece. Então, vamos parar de tentar encaixar tudo dentro das caixinhas que a gente já conhece. Tem um monte de coisa nova, a tecnologia é totalmente disruptiva, para usar uma palavra da moda, então devemos ser disruptivos também no enquadramento jurídico dessas questões. E eu acho trabalho dos legisladores, né? Precisa dar um F5, né, Gustavo? Exatamente. Um F5 no regulador, na gente, nas criptomoedas, tudo, né? Então, mudar é um outro visão. Né? Exatamente. Ótimo. Bom, chegou no final, né? Emília, queria te agradecer imensamente aí, acho que você discorreu aí muito claramente tudo que você sabe, acho que ajudou bastante, não só a gente, mas quem tá vendo também como atuar nesse novo mercado. Obrigado. E até uma próxima aí, para você que está nos vendo, F5 aí. E até semana que vem. Eu que agradeço, meninos. Obrigada. Obrigado, até semana que vem. Grande abraço a todos. Tchau.